Miguel, às vezes eu fico pensando em como o corpo da gente carrega histórias que a alma não sabe contar. Cada ruga, cada cicatriz, cada dorzinha que aparece, tudo fala de um tempo, de uma experiência, até mesmo de escolhas que a gente fez lá atrás. É verdade, Sara. O corpo é uma espécie de testemunha silenciosa, né? Ele guarda as marcas da vida e também as consequências do que a humanidade fez lá no Éden. E é impressionante como uma decisão, lá no começo, afetou cada parte da criação. A Bíblia mostra que o pecado não foi só um erro espiritual, mas algo que mexeu com a própria estrutura da vida. Sim, e é isso que me intriga. Se Deus criou tudo muito bom, como diz o livro de Gênesis, por que o corpo sofre tanto? Por que a dor, a doença, o envelhecimento? Por que tudo isso entrou na história? Essa é a pergunta que muita gente faz, Sara. E é exatamente sobre isso que a nossa conversa de hoje vai girar. O tema é profundo, mas também muito prático. O corpo e as consequências do pecado. A gente vai entender como a queda em Gênesis afetou não só o espírito, mas o corpo físico. E como em Cristo existe uma esperança que vai além da dor e da morte. E o mais lindo é que a Bíblia não deixa esse assunto solto, né? Ela mostra o caminho completo, da criação até a glorificação. Ou seja, da perfeição ao pó, mas também do pó à glória. Exatamente isso. E é nessa jornada que a gente vai caminhar juntos hoje. Pois bem, quando a gente fala de perfeição, parece um conceito tão distante da realidade, né? Mas é bom lembrar que o corpo humano, no início, era exatamente isso, uma obra perfeita de Deus. Eu acho fascinante pensar nisso, Miguel. Deus olhou para tudo que tinha criado, luz, mar, animais, plantas, e disse que era bom. Mas quando criou o homem e a mulher, a Bíblia diz, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. É como se o Criador estivesse olhando para sua obra-prima. Exato. E o que é lindo é perceber que, nesse muito bom, Deus estava certificando o corpo humano como perfeito, equilibrado, cheio de propósito. Nada faltava. Adão e Eva tinham comunhão plena com o Criador. O corpo deles não conhecia dor, fadiga, doença, envelhecimento. Havia uma harmonia perfeita entre corpo, alma e espírito. E o mais bonito, Miguel, é que o corpo deles era santo. A pureza era natural, não era imposta. Eles não precisavam esconder nada, porque tudo neles refletia a glória de Deus. Isso é poderoso. Antes do pecado, o corpo humano era um espelho da presença divina. Mas quando a desobediência entrou, tudo mudou. A Bíblia conta que Deus deu uma ordem muito simples. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era um mandamento direto, mas cheio de amor. Deus estava dizendo, eu sou a fonte da vida, fiquem ligados em mim. E mesmo assim, eles escolheram o contrário. Miguel, isso me faz pensar em como a gente, às vezes, faz escolhas que parecem pequenas, mas que nos afastam de Deus. O livre-arbítrio é um presente e uma responsabilidade. Adão e Eva tinham liberdade total. Podiam desfrutar de tudo, menos daquela árvore. Mas veio a serpente, distorcendo a voz de Deus, oferecendo a ilusão da autonomia. Sereis como Deus. E o pecado nasceu exatamente aí.
na vontade de viver sem depender do Criador. O pecado é isso, né? Uma tentativa de ser como Deus, mas sem Deus. E o resultado foi devastador. O corpo, que antes vivia em plena harmonia, começou a sentir as dores da desobediência. A partir dali, Sara, o corpo deixou de ser imortal. O suor, a fadiga, as doenças, a velhice, a morte, tudo isso entrou no mundo por causa do pecado. A terra foi amaldiçoada. O trabalho que antes era prazer virou fardo. E o corpo que antes refletia a glória de Deus passou a refletir a fragilidade humana. E é curioso como até hoje a gente sente isso. A dor física, o cansaço, o estresse, as limitações, tudo isso nos lembra que o corpo é pó. Mas também nos lembra que a alma tem saudade do Éden. Saudade do Éden, é isso mesmo. Porque o corpo sente falta daquilo para que foi criado. Ele foi feito para viver em plenitude, não em dor. Quando o pecado entrou, houve uma ruptura cósmica. O apóstolo Paulo diz que toda a criação geme aguardando a redenção. Até a natureza sente o impacto da queda. Isso é profundo demais. O pecado não destruiu só o relacionamento com Deus, afetou tudo. É como se o mundo inteiro tivesse ficado doente. Sim, e o interessante é que a Bíblia mostra que o primeiro sintoma dessa doença foi a vergonha. Adão e Eva perceberam que estavam nus. Antes, isso nunca tinha sido um problema, porque a pureza cobria tudo. Mas agora, a inocência foi substituída pela culpa. O corpo que era sinal da presença divina se tornou o símbolo da queda. É muito forte pensar nisso. O corpo passou a carregar a lembrança da desobediência. E desde então, todo ser humano nasce com essa marca, o peso do pecado original. É verdade. O pecado entrou por um homem e passou a todos os homens. Desde então, nascemos inclinados à corrupção. E isso não é só uma doutrina teológica. É algo que a gente sente na pele. O envelhecimento, as enfermidades, até o próprio limite físico da vida. São lembranças de que a perfeição foi perdida. Mas, Miguel, o lindo é que Deus nunca perdeu o controle da história, né? Mesmo com o pecado, ele não desistiu da humanidade. Eu acho lindo quando a Bíblia diz que antes de pronunciar a sentença, Deus fez túnicas de pele e vestiu Adão e Eva. Isso mostra o cuidado e a misericórdia dele. Sim, Deus sempre foi o primeiro a cobrir o que o homem tentou esconder. Aquela túnica era um símbolo profético, o primeiro sacrifício para cobrir o pecado. Desde o Éden, o sangue já apontava para a cruz. O cordeiro foi morto para que o corpo do homem fosse vestido outra vez, dessa vez com graça. Uau! Então até o corpo físico já experimentava a graça de Deus mesmo depois da queda? Exato. E mesmo que o corpo sofra, envelheça e volte ao pó, a esperança da redenção já foi plantada ali. É o que o apóstolo Paulo chama de o corpo da humilhação que será transformado. O corpo de Adão nos levou à morte, mas o corpo de Cristo nos leva à vida. Aleluia! E isso me faz pensar na velhice, Miguel. A gente vive numa geração que tem medo de envelhecer, mas o cristão não precisa ter gerontofobia, esse medo exagerado de envelhecer. Porque a velhice, para quem tem fé, é só mais uma fase da graça de Deus. Isso mesmo! O corpo pode enfraquecer, mas o espírito se fortalece. A velhice é um redoente de que o tempo está passando, mas também é prova de que Deus tem nos sustentado. O salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. O corpo se desgasta, mas o coração pode amadurecer na presença de Deus. E sabe, Miguel, às vezes eu penso que até o cansaço pode ser um instrumento de Deus para nos ensinar dependência. Perfeito. Quando o corpo não aguenta mais, a alma aprende a se apoiar na graça. O apóstolo Paulo diz que a força se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é o evangelho se manifestando na carne. Então, a morte que parece o fim é só uma transição. Porque para quem está em Cristo, morrer é ganhar. O corpo volta ao pó, mas a alma descansa no Criador. É isso mesmo. A sentença do pó não é o ponto final.
É o lembrete de que há algo maior vindo. Como diz o livro de Eclesiastes, o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, o corpo cumpre um ciclo, mas o espírito continua. A morte física é consequência do pecado, mas em Cristo ela foi vencida. Então, mesmo num mundo caído, há beleza em viver. Porque cada fase da vida, a juventude, a velhice, a dor, todas elas podem ser usadas por Deus para moldar o nosso interior. Amém. E é por isso que a gente precisa olhar para o corpo com respeito. Ele é limitado, sim, mas também é o lugar onde Deus manifesta a sua glória. E um dia, esse corpo que hoje sofre será completamente restaurado, incorruptível, glorificado, perfeito, de novo, como era no princípio. Que esperança linda, Miguel! Isso muda tudo. Muda a forma como a gente vê a dor, o tempo e até o espelho. Porque o corpo pode mudar, mas o propósito permanece o mesmo: refletir a glória do Criador. E essa é a grande mensagem desse primeiro trecho da lição. O pecado feriu o corpo, mas não anulou o plano de Deus. A perfeição foi perdida por um ato de desobediência, mas está sendo restaurada pela obediência de Cristo. Então, se você sente o peso do corpo cansado, ou se olha para suas limitações e pensa, eu não aguento mais, lembra, Deus ainda está trabalhando. O pó que parece o fim, nas mãos dele, é matéria-prima para um novo começo. É isso, Sara. Do pó veio o corpo, e do espírito vem a vida. E um dia esse corpo será glorificado, como o de Cristo, para nunca mais conhecer dor. Amém. Que o Senhor nos ensine a viver cada fase da vida com gratidão e a cuidar do corpo como quem cuida de um templo sagrado. Miguel, eu fico pensando numa coisa. Deus criou o homem livre, né? Com poder de decisão. Mas essa liberdade, que é um presente tão lindo, acabou sendo também o caminho para a queda. É como se a gente tivesse recebido uma chave para abrir o céu e usado para trancar a porta por dentro. Bonita essa imagem, Sara. E é exatamente isso. A liberdade é um dom, mas também uma responsabilidade. Deus não criou robôs, ele criou filhos. Adão e Eva podiam escolher, e escolheram errado. E a partir daí, toda a humanidade passou a lidar com as consequências da escolha deles. É o preço da autonomia sem obediência. E o pior é que a tentação foi justamente sobre isso, né? A serpente disse, vocês serão como Deus. E até hoje a humanidade acredita nessa mentira, a de que pode viver sem depender do Criador. É a ilusão da autonomia. O pecado é, em essência, uma tentativa de independência espiritual. Mas o resultado é sempre escravidão. A Bíblia diz que, depois de comerem o fruto, os olhos deles se abriram. Mas, na verdade, o que se abriu foi a consciência do erro. Eles se viram nus e sentiram vergonha. O que parecia libertação virou culpa. O que parecia sabedoria virou medo. É curioso como o pecado promete liberdade, mas entrega prisão. É um engano antigo com aparência de novidade. Deus não tirou do homem a dignidade do trabalho. O trabalho continua sendo parte do propósito divino. A diferença é que agora o corpo sente o cansaço, o suor, o limite. O pecado corrompeu o ambiente, mas não anulou o valor. Isso me faz pensar, Miguel, que até o esforço pode ser redimido, né? Quando o crente trabalha com fé, mesmo com dor, o suor dele se transforma em adoração. Amém, Sara. Porque o trabalho do justo não é maldição, é ministério. Isso mostra que mesmo no mundo caído, Deus continua usando o corpo para manifestar a sua glória. A diferença é que agora o corpo precisa ser disciplinado, dominado e santificado. A liberdade que Adão usou para desobedecer é a mesma que o cristão precisa usar para obedecer. Uau! É isso! A verdadeira liberdade é escolher obedecer. E isso só é possível porque a graça de Deus vem antes da nossa decisão. A Bíblia diz que a graça se manifestou trazendo salvação a todos. Ou seja, Deus nos alcança antes mesmo da gente merecer. Exatamente.
Nenhum ser humano é capaz de se libertar do pecado sozinho. A depravação não destruiu a imagem de Deus em nós, mas a corrompeu. A mente ficou confusa, o coração enganoso, o corpo sujeito à morte. É a graça que desperta a consciência e devolve o poder de escolher o bem. O livre-arbítrio sem a graça é só ilusão. Então, Miguel, o pecado tirou do homem a pureza, mas não a capacidade de responder a Deus. Isso mesmo. O homem ainda pode ouvir, crer, escolher, mas agora precisa ser alcançado pela graça preveniente, aquela que vem antes. A salvação é 100% pela graça, mas ela respeita a nossa decisão. Deus não força a porta, Ele bate. A escolha de obedecer continua sendo nossa, e aí está a verdadeira responsabilidade humana. É forte pensar nisso. O mesmo livre-arbítrio que levou Adão à queda é o que pode levar a gente à salvação, quando usado para dizer sim a Cristo. É como se Deus dissesse: eu ainda acredito na tua capacidade de voltar para mim. E ele acredita mesmo. Tanto que, antes de expulsar o homem do Éden, Deus anunciou o plano redentor, o descendente que pisaria a cabeça da serpente. A misericórdia de Deus apareceu antes da sentença. A primeira promessa da cruz foi feita no mesmo dia da queda. Que amor é esse? A humanidade mal tinha caído e Deus já estava levantando um plano para restaurar tudo. E esse é o padrão da graça, Sara. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Deus nunca deixou o homem entregue ao caos. Mesmo quando o corpo sofre as consequências do pecado, o Espírito Santo continua trabalhando para trazer restauração. Mas, Miguel, é interessante perceber que o pecado não só feriu o corpo, mas ele também bagunçou a mente, né? A corrupção não é só física, é moral, emocional, espiritual. Sim, o pecado atinge todas as áreas do ser. Ele degrada o corpo, distorce a alma e enfraquece o espírito. É como uma ferrugem que vai corroendo a imagem de Deus no homem. E quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se corrompe. É um ciclo. O pecado gera sofrimento. O sofrimento sem Deus gera mais pecado. É um círculo vicioso, né? E parece que o mundo está preso nele até hoje. As pessoas tentam preencher o vazio com prazeres, conquistas, status, mas nada satisfaz. É isso mesmo. O pecado promete alívio, mas entrega exaustão. É o que a Bíblia mostra quando fala das gerações após Adão. Violência, assassinato, rebeldia, destruição. O corpo, que antes era instrumento de vida, virou instrumento de destruição. E a gente vê isso de novo e de novo.
As pessoas destruindo a si mesmas, destruindo famílias, destruindo o próprio corpo. É o mesmo veneno, só com embalagem moderna. E essa é a tragédia da corrupção progressiva. O pecado não fica parado. Ele cresce, se multiplica, se infiltra. E o corpo, que era templo, passa a ser palco da degradação moral. A humanidade tenta viver sem Deus, e o resultado é vazio, vício e desespero. Mas é bonito ver como Deus ainda faz insistir, né, Miguel? Mesmo no meio da corrupção, ele continua chamando, curando, restaurando. Amém. Porque o corpo pode estar ferido, mas Deus ainda o chama de templo. É por isso que Paulo diz: glorifiquem a Deus no corpo e no espírito, que são de Deus. Ou seja, mesmo num mundo corrompido, o corpo do crente continua sendo um espaço de redenção. Isso é maravilhoso! Deus não rejeitou o corpo humano, ele o santificou habitando nele. Isso mostra o quanto ele valoriza cada parte da gente. Exatamente. Cristo não veio apenas salvar a alma, ele veio restaurar o homem por inteiro, corpo, alma e espírito. A salvação é integral. E é por isso que o crente precisa aprender a cuidar do corpo, não como quem idolatra, mas como quem honra a presença de Deus. Então, Miguel, quando a gente negligencia o corpo, de certa forma, a gente está desonrando o Criador? Sim, Sara, porque o corpo é um presente, não uma pena. O pecado trouxe corrupção, mas o Espírito Santo trouxe habitação. E quando a gente entende isso, até o autocuidado se torna espiritual. Dormir bem, se alimentar, descansar, cuidar da mente. Tudo isso é adoração, quando feito para a glória de Deus. Que coisa linda! A graça não anula o corpo, ela o dignifica. Isso muda o jeito de viver, porque se o corpo é templo, a vida inteira vira culto. É isso. O pecado bagunçou tudo, mas Cristo está arrumando tudo de volta. A responsabilidade que Adão perdeu, o cristão recupera, pela obediência, pela fé, pela santificação diária. E quanto mais o Espírito governa o corpo, menos o pecado domina. Então, Miguel, o segredo é esse: não viver como vítima do pecado, mas como testemunha da graça. O corpo pode ter limitações, mas o espírito que habita nele é ilimitado. Perfeito, Sara. O corpo sofre as consequências da queda, mas o espírito nos prepara para a glória. A corrupção é real, mas a redenção também. E é sobre essa esperança que a gente vai falar daqui a pouco. A transição do abatimento para a glorificação. Amém. E se você está ouvindo a gente agora e sente que o corpo está cansado ou que a alma está sobrecarregada, lembra, Deus ainda está cuidando de você. Mesmo no meio da dor, há um propósito sendo escrito. Fica com a gente até o final, porque a melhor parte ainda está por vir. Miguel, tem dias em que o corpo fala mais alto, né? A dor, o cansaço, as doenças, o tempo. Tudo isso vai lembrando a gente de que esse corpo é frágil. E às vezes a alma sente junto. É verdade, Sara. O corpo humano é uma lembrança viva da queda. Ele geme, se desgasta, adoece. Mas ao mesmo tempo é também o palco onde Deus manifesta o poder da sua graça. A Bíblia mostra que o sofrimento não é o fim. Ele pode ser o caminho para a glorificação. E é sobre isso que eu queria te perguntar. Se o pecado trouxe doença e morte, como é que o cristão pode lidar com a dor sem perder a fé? Porque às vezes, Miguel, até quem crê sente o peso de estar vivo num corpo que dói. Boa pergunta, Sara. A dor é uma das experiências mais universais da humanidade. Desde Gênesis, o corpo passou a carregar as consequências do pecado, e uma delas são as enfermidades. Mas o importante é entender que nem toda dor é castigo.
Jesus mostrou isso quando curou o cego de nascença. Lembra o que ele disse? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Às vezes, Deus permite a dor para revelar sua glória. A gente quer milagre, mas Deus quer maturidade. E tem dores que não são para nos punir, mas para nos preparar. Isso mesmo. A dor pode ser escola. O corpo, mesmo ferido, se torna instrumento de aprendizado. O apóstolo Paulo sabia bem disso. Ele falou de um espinho na carne, que o humilhava e o lembrava da graça. E quando ele pediu para Deus tirar, a resposta foi: a minha graça te basta. Ou seja, às vezes, o milagre não é a cura, é a sustentação. Uau! Então, a fé não é o fim da dor, mas o começo da força. Porque tem gente que quer viver pela fé para nunca sofrer, mas quem vive pela fé aprende a atravessar o sofrimento de cabeça erguida. Exatamente, Sara. A fé verdadeira não ignora a dor, ela ressignifica. A gente entende que o corpo pode adoecer, mas o Espírito Santo dentro de nós continua vivo e atuante. Ele consola, renova, fortalece. É como se o Espírito sussurrasse dentro da gente: ainda não acabou. Porque mesmo quando o corpo enfraquece, a presença de Deus permanece. É isso. E é importante dizer, Sara, que Deus pode sim curar. A cruz nos deu esse direito. O profeta Isaías disse que pelas suas feridas fomos sarados. Mas também precisamos entender que Deus é soberano. Às vezes ele cura, outras ele sustenta. Às vezes ele remove a dor, outras ele dá força para carregar. Isso me faz pensar em Paulo e Timóteo. Paulo, que tinha o poder de curar pessoas, aconselhou Timóteo a cuidar da saúde, a tratar o estômago. Ou seja, o mesmo apóstolo que cria em milagres também valorizava o cuidado médico. Isso é lindo, porque mostra que fé e responsabilidade podem andar juntas. Perfeito. Fé não é negar a realidade, é enfrentar a realidade com esperança. Deus usa o natural e o sobrenatural. Ele pode agir com um toque divino ou com um tratamento, um remédio, um médico. A questão é, o que quer que aconteça, nada pode nos separar do amor dele. Amém. E isso muda tudo, né? Saber que, mesmo no sofrimento, Deus continua perto, muda o jeito que a gente olha para a vida. É verdade. Porque o sofrimento, por mais real que seja, é passageiro. Paulo escreveu: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A dor é temporária, a glória é eterna. Essa palavra sempre me toca, porque ela mostra que o sofrimento tem prazo de validade. Um dia tudo isso vai passar. A dor vai ser substituída por glória, o cansaço por descanso, as lágrimas por alegria. Aleluia! O corpo que hoje é mortal vai ser revestido de imortalidade. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar, este corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade e o mortal será revestido de imortalidade. Isso é glorificação, o fim da obra da salvação. É a esperança dos santos. O corpo glorificado vai ser perfeito, sem dor, sem limites, sem lágrima. A gente vai viver o que Adão perdeu, mas de forma ainda melhor, porque nunca mais haverá separação. E o mais lindo é saber que isso não é sonho, é promessa. O mesmo Jesus que subiu com um corpo glorificado vai voltar e transformar o nosso. O apóstolo Paulo diz que ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Isso é redenção completa. Miguel, esse é o auge do amor de Deus. Ele não só salva a alma, ele restaura o corpo. A salvação é integral. Deus não quer só levar a gente para o céu, ele quer nos fazer inteiros. É isso, do pó à glória, da fraqueza à força. A história do corpo humano é a história da graça. O mesmo Deus que formou o homem do pó vai transformar o pó em eternidade. Que mensagem linda, Miguel.
Isso faz a gente perceber que a fé cristã é a única que não termina com a morte. Para quem tem Cristo, o fim é só o começo. Exatamente. Porque a morte que entrou pelo pecado foi vencida por Cristo. Ele não apenas perdoou o pecado, ele destruiu o poder da morte. O túmulo vazio é o selo da nossa esperança. E a glorificação é o cumprimento final, quando o corpo, a alma e o espírito serão totalmente restaurados. É tão bonito pensar que a gente vai se reencontrar com quem amou o Senhor, né? Com um corpo novo, sem dor, sem doença, sem lágrima. Eu imagino esse dia, Miguel. Gente de todas as épocas, todas as nações, celebrando a vitória da vida sobre a morte. Eu também, Sara. E sabe o que mais me emociona? É que o primeiro rosto que a gente vai ver será o de Jesus. O mesmo que chorou com a gente, que sofreu, que se fez carne. O mesmo corpo ferido na cruz, glorificado diante dos nossos olhos. É o amor de Deus materializado. Uau! Que esperança linda! Isso faz o sofrimento de agora parecer pequeno perto da glória que vem. É exatamente isso que Paulo queria dizer. A glorificação é o último capítulo da salvação. O primeiro foi a justificação, quando Deus nos perdoou. O segundo é a santificação, o processo de sermos transformados. E o terceiro é a glorificação, quando tudo será perfeito. Nesse dia, o pecado não terá mais poder, nem sobre o corpo, nem sobre a alma. Ou seja, o corpo que hoje sofre vai ser o mesmo que vai se alegrar diante de Deus. E o Espírito que nos consola agora será o mesmo que nos ressuscitará naquele dia. A salvação é completa, Miguel. E ela é linda demais para caber só nessa vida. Amém. É por isso que enquanto esperamos, a gente não vive como quem perde tempo. A gente vive como quem se prepara para a glória. Cada dor, cada lágrima, cada limite são lembretes de que o corpo não é o fim, é só o invólucro da eternidade. Então, o que a gente aprende é que o abatimento é real, mas não é definitivo. O cristão pode se abater, mas nunca é destruído, porque a esperança da glória já vive dentro dele. Exato. O apóstolo Paulo diz que temos esse tesouro em vasos de barro. O corpo é frágil, mas o que há dentro dele é eterno. E quando o vaso quebrar, a glória vai brilhar por completo. O corpo se despede, mas a alma reencontra o Criador. E um dia, quando o céu se abrir, tudo que o pecado destruiu vai ser restaurado. E será para sempre. Sem dor, sem enfermidade, sem morte. A Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E o corpo, que hoje geme, cantará, livre, perfeito, glorioso. Então, se o seu corpo hoje está abatido, cansado, doente, saiba que o Deus que te criou continua escrevendo a sua história. O pó não é o fim, o pó é o começo da glória. Que o Senhor nos ensine a olhar para a dor com olhos de esperança e que a gente viva cada dia como quem já vê, pela fé, o corpo sendo restaurado, porque a queda foi real, mas a glorificação é certa. Aleluia! E é por isso que a gente pode esperar com fé e viver com gratidão, porque quem prometeu é fiel para cumprir. E essa esperança é o que nos move, né? A gente não vive para este mundo. A gente vive neste mundo, mas com os olhos voltados para o céu. Porque o corpo pode ser terreno, mas o coração é celestial. Somos peregrinos, caminhando para casa. E a casa é o lugar onde tudo volta a fazer sentido. Onde o corpo cansado descansa, onde a alma reencontra o Criador, onde o pecado não tem voz, a morte não tem poder e a glória nunca termina. E o mais bonito é que essa promessa é para todos que estão em Cristo, né? Não importa o passado, o peso da culpa ou as marcas do corpo, o sangue de Jesus cobre tudo e a graça restaura tudo. Ele é o Deus que faz novas todas as coisas, inclusive nós. É isso. O pecado estragou, mas Deus restaurou. A queda foi trágica, mas a cruz foi triunfante. O corpo se inclina ao chão, mas a alma olha para o alto. E no fim, o pó se transforma em glória. Então, se você está ouvindo a gente agora
e tem sentido o peso da fraqueza, da dor, do tempo passando. Respira fundo. Deus ainda está trabalhando no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Ele não desistiu de você e Ele vai cumprir tudo o que prometeu. O que o pecado começou, a graça termina. E termina em glória, porque o plano de Deus sempre foi nos fazer parecidos com Cristo, em santidade, em amor e um dia até no corpo glorificado. Amém! Que a gente nunca se esqueça disso. O corpo pode enfraquecer, mas a esperança se renova. A morte pode chegar, mas não pode vencer, porque Jesus já venceu por nós. E é por isso que a gente continua firme, com o coração cheio de fé e os olhos cheios de eternidade. Como disse Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está guardada a coroa da justiça. E essa coroa é o símbolo da vitória da vida sobre o pecado. Que lição maravilhosa, né? E que privilégio é estudar a palavra e perceber como Deus nos ensina a viver melhor, a cuidar do corpo, a lidar com a dor e a esperar com esperança. O pecado tentou destruir, mas Cristo venceu. E o Na Classe Podcast é sobre isso, né? Aprender, crescer, adorar e viver com propósito. Que o Senhor nos ajude a viver cada dia com consciência de que o corpo é dele, a alma é dele e a glória é dele. Tudo é para ele. Aleluia! E se essa conversa falou com você, compartilhe esse episódio com alguém que precisa lembrar que a dor não é o fim, é o começo da restauração. E não se esquece de seguir o Na Classe Podcast nas plataformas, deixar seu comentário e continuar com a gente nos próximos estudos. Semana que vem tem mais e vai ser profundo. A gente vai continuar mergulhando na palavra, aprendendo juntos e crescendo na fé. Que o Espírito Santo te console, te cure e te mantenha firme, até o dia em que esse corpo mortal for revestido de glória. Até a próxima, meus irmãos, e lembrem-se, o corpo pode se cansar, mas a alma que espera em Deus nunca perde a esperança. Fiquem na paz do Senhor e que a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até mais!